Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Cumprimento a todos os vereadores mirins, convidados e especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito ao vereador mirim Samuel que recepcione o ex-vereador mirim Arthur Mendes da legislatura 2020-2021, que fará o uso da tribuna livre. Solicito agora aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos que puderem, para em posição de respeito, acompanharmos o hino de Blumenau. Convido o vereador mirim Samuel Velho para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 178. O adolescente, a quem se atribua a autoria de ato infracional, não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade, ou que implique em risco a sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata da 14ª Sessão Ordinária mirim. Em 11 de outubro de 2023, às 15 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 14ª Sessão Ordinária mirim do ano, sob a presidência do vereador mirim Eduardo Lima da Costa Pereira. Em seguida, o presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata, estando ausente a vereadora mirim Ellen da Rocha, justificadamente. O vereador Almir Vieira, presidente da Câmara Municipal de Blumenau, foi convidado a fazer parte da mesa de trabalhos. Constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino nacional. A vereadora mirim Júlia Eduarda Passold fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da 13ª Sessão Ordinária mirim, que foi aprovada por unanimidade.
Após deu-se início ao processo de sorteio das escolas que participarão das eleições mirins para a legislatura do ano de 2024, realizado sem intercorrências e que foi acompanhado pelo vereador Almir Vieira, representando a mesa diretora da Câmara Municipal de Blumenau, com participação de todos os vereadores mirins presentes. Fez uso da tribuna livre o vereador Almir Vieira. Após, pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Nada mais havendo a tratar, o presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão solene, a ser realizada no dia 30 de outubro de 2023, às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. Solicito a vice-presidente para que faça a leitura do expediente do dia. 15ª Reunião Ordinária Mirim, em 6/11/2023, resumo do expediente, matéria do Legislativo. Requerimentos número 104 de 2023 ao número 108 de 2023. Moções, número 3 de 2023 a 17 de 2023, em votação englobada. A ordem do dia. Convido neste momento o ex-vereador Arthur Mendes, da legislatura 2020-2021, para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, em seu nome, os demais integrantes da mesa diretora. Vereadores mirins, coordenação da Câmara, telespectadores da TVL, redes sociais e público aqui presente. A todos, uma boa tarde. É muito bom estar de volta a mais uma sessão ordinária de nossa Câmara Mirim. A Câmara Mirim de Blumenau é pioneira e cada vez mais prova isso. Vejo, entretanto, que possui um potencial inexplorado. A verdade, colegas, é que, infelizmente, como vereadores mirins, não somos levados a sério. Devemos, portanto, discutir as razões para tal realidade e como podemos mudar este cenário. A priori, é realmente difícil de conceber que menores de idade, por sua suposta falta de experiência e conhecimento político, saibam como utilizar os instrumentos legislativos que lhes são oferecidos a fim de melhorar suas comunidades. Porém, não se considera que nós, como juventude, possuímos uma perspectiva fresca e genuína acerca das mais diversas temáticas. E que nós, justamente por possuirmos tal virtude, temos a capacidade de identificar os principais erros e acertos e, a partir de uma autoanálise, buscar informação ou até mesmo situações que proporcionem alguma experiência necessária para o desempenho de determinada função. Ademais, como legislativo mirim, há certa liberdade para abordar temas que às vezes fogem de nossa alçada municipal, o que leva, muitas vezes, a uma perspectiva de relevância, pois, de certa forma, foge-se do objetivo principal do programa Vereador Mirim, que é dar justamente protagonismo a jovens através da disponibilização de instrumentos legislativos que efetivamente promovam a mudança social. Criar moções ou exaltar dias comemorativos de conscientização realmente é algo válido. Mas até que ponto? Isso pode ser feito, porém com moderação. E digo isso não me dirigindo a essa legislatura em específico, mas a todas aquelas que vieram e que virão. É algo perceptível em todas elas, até mesmo na minha. Portanto, é aparente que devemos mudar de postura. Para isso, devemos não somente reconhecer nossos erros, mas também nossas qualidades. Colegas, estamos em um meio possuidor de uma virtude que permite um diálogo muito mais ampliado quando comparado ao ambiente orgânico da política, o nosso cunho apartidário. Por não sermos ligados a nenhuma ideologia, seja ela de esquerda, direita, centro, que não a nossa própria, não possuímos essas correntes partidárias. Sendo assim, devemos aproveitar tal característica para apresentarmos propostas efetivas, sejam projetos de lei, requerimentos ou até mesmo os projetos culturais para o município de Blumenau. É crucial também que continuemos incentivando o diálogo e a colaboração entre todas as faixas etárias, promovendo os princípios constitucionais e aqueles também contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, este que lemos ao início de toda a sessão.
Adotando tal posição crítica e, ao mesmo tempo, mantendo nossas tradições, podemos continuar sendo o exemplo que somos para Santa Catarina e para o Brasil inteiro. Muito obrigado. Agradeço ao ex-vereador mirim Arthur pelas palavras. Fique à vontade para permanecer na sessão ou retirar-se caso tiver outros compromissos. Muito obrigado. Aproveito a oportunidade para reiterar que a Câmara Mirim de Blumenau sempre abrirá espaço para a fala de todos os seus ex-vereadores mirins. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador mirim Didio João Pereira, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Hoje eu venho falar sobre um tema muito importante para mim, o xadrez. Creio eu que todos aqui já me viram jogando xadrez pelo menos uma vez, em algum momento na viagem para Brasília. Todos sabem sobre esse meu vício, e para ser bem sincero, quando eu jogo xadrez eu me sinto muito único. Eu fico feliz em estar criando uma sequência de lances que ninguém nunca criou. Na arte, acreditamos que tudo que é único deve ser valorizado. Quando você amassa um simples papel, você cria algo único. Quando você joga uma partida de xadrez, você faz o mesmo. E nada disso deixa de ser arte. Estima-se que após os primeiros 7 lances de uma partida de xadrez, temos cerca de 170 septilhões de maneiras de jogar essa partida. E sim, eu sei que vocês não devem saber quanto que é um septilhão. Então, vamos ter uma ideia. 1 milhão de segundos daria mais ou menos 3 dias. 1 bilhão de segundos daria 34 anos. 1 trilhão de segundos daria 1.300 anos. Agora, 1 septilhão de segundos seria 31 milhões de anos. E relembrando, uma partida de xadrez tem 170 septilhões. Desculpa, Samuel, mas dessa vez o xadrez superou o cubo mágico. Enquanto você vai e volta para a Lua empilhando cubos mágicos, eu vou daqui até o Sol 1.134 quintilhões de vezes empilhando tabuleiros. E eu falo isso porque você também sabe jogar xadrez, e eu também sei montar cubo mágico. Mas assim como tu é muito melhor do que eu no cubo mágico, eu sou muito melhor que você no xadrez. Vocês podem ver o xadrez como um jogo insuportável, como eu já escutei muita gente falando. Ou muito difícil de aprender. Nisso eu não posso argumentar nada, porque eu aprendi a jogar com 4 anos de idade. Mas pelo menos um mínimo eu entendo. Nós, enxadristas, quando olhamos para o xadrez, vemos muito mais do que um jogo de tabuleiro. Vemos um universo infinito de possibilidades, onde a criatividade e a estratégia se entrelaçam em uma dança única de inteligência. Concedo a parte ao Samuel. Com a autorização do orador, ouçam a parte o vereador mirim Samuel. Bom, vereador Didio, realmente é um tema muito relevante, já que são jogos que a gente gosta e que a gente joga, porque faz, de certa forma, a gente sair do celular, algo que não é muito comum hoje em dia. E sobre essas coisas de... não vou falar criar uma guerra, mas comparação de jogos, não sei por que existiria isso, mas os dois são jogos de raciocínio, jogos muito bons pra gente, porque são algo, como eu já falei, que tira a nossa atenção de telas. Algo que hoje em dia é muito difícil a gente ver uma pessoa totalmente diferente pegando um cubo mágico ou pegando um tabuleiro de xadrez para jogar. Muito obrigado. Obrigado eu, Samuel, mas tá bom então, né? A arte em sua forma mais pura. A arte de desafiar a mente e criar algo verdadeiramente singular. Assim, eu espero que vocês mudem essa visão rasa sobre o xadrez e realmente se interessem sobre. Hoje eu vim falar aqui de uma maneira curta o meu amor sobre o xadrez, mas espero que vocês entendam também. E obrigado pela atenção, pelo respeito. Com a palavra, o vereador mirim César Augusto Hilgert, da Escola de Educação Básica João Duval Miller, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos demais membros de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial minha família que me assiste pelo YouTube. E hoje eu irei abordar um tema, o vereador mirim sênior. Quando iniciamos essa jornada,
eu e os colegas vereadores mirins tivemos algumas dificuldades para nos adaptar. Sendo assim, o suporte do vereador mirim sênior ajudaria muito a coordenação e os próprios vereadores mirins a se entregar e minimizar os efeitos do nervosismo, que é uma das maiores dificuldades. Mas o que seria esse projeto? Quando os vereadores mirins concluem seu mandato, eles seriam promovidos para vereadores mirins sêniores para o ano seguinte. Através de uma votação entre esses vereadores sêniores, isso seria escolhido um representante. E eles não participarão diretamente aqui das sessões, mas eles estariam aqui antes das sessões começarem e ajudariam aos novos vereadores mirins e torná-los mais confiantes para o seu pronunciamento, ajudando em problemas internos, em que os vereadores não se sintam à vontade a contar para a coordenação. Em relação a participar de cursos e viagens, não teria que ser obrigatório, pois eles já tiveram sua oportunidade. Agora é vez da próxima eleição. Obrigado pela atenção e boa tarde. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Eduarda Passold, da Escola Básica Municipal Anita Garibaldi, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial a minha mãe, Josiane, que se faz presente. Boa tarde a todos. A maioria dos presentes, se não todos, já foram algum dia alunos ou são ainda, como os vereadores mirins. E sabem que, para nós, não é muito agradável a ideia de ficar durante o ano todo 4 horas somente em atividades dentro da escola. Para algumas das crianças e ou adolescentes, isso parece ser algo entediante com o tempo. Por isso, há algumas maneiras de tornar o aprendizado mais agradável para os alunos, como aulas diferentes. Dentre elas, o que hoje vamos refletir em especial, os passeios pedagógicos. Lembro-me quando foi o meu primeiro passeio, quando a minha turma foi ao Parque dos Dinossauros e ao Zoo Pomerode. Eu estava tão ansiosa e ainda hoje, já passado alguns anos, lembro de muitos detalhes. A mini Júlia amou tudo aquilo e com certeza jamais poderá esquecer. Só que não basta falarmos que os passeios são legais. Temos também que argumentar por que eles devem estar cada vez mais presentes na vida do estudante. Pense assim, quando você vê um lugar em uma foto e logo depois você vai até este, não é diferente? Você está ali, diante da realidade. Pode tocar, pode sentir os cheiros, pode ver as dimensões reais. E sejamos sinceros, isso é muito melhor que apenas ler em algum livro ou ver uma imagem. E de acordo com o site da Escola da Travessa, abre aspas, as aulas passeio têm como objetivo despertar o olhar para novas aprendizagens ou enriquecer ainda mais os estudos sobre um determinado tema. Além disso, ajudam a estabelecer uma integração entre as crianças e os educadores, o que é fundamental para o desenvolvimento de um bom trabalho. Fecha aspas. Já é um ótimo argumento. Porém, além disso, a criança e ou adolescente pode memorizar com mais facilidade e, com certeza, vai conseguir lembrar muito melhor do que se estivesse, por exemplo, lendo na página do livro. Ajuda com que ela socialize até mesmo com os colegas de sala que não era muito próxima, facilitando a inclusão. Em um mundo onde a tecnologia prevalece, os passeios são ótimas alternativas de fazer com que saiam da frente das telas e vivenciem experiências, e algumas delas fora de sala. Afinal, quem não gosta de um passeio com os amigos? E de acordo com o site do Colégio Academia, abre aspas, podemos concluir que a viagem escolar é uma atividade enriquecedora, que vai além da metodologia tradicional, o que mostra para os estudantes que eles podem aprender de forma diferente, sendo pesquisadores. Fecha aspas. Os passeios não precisam ser muito longe. Por exemplo, se irmos em todas as escolas de Blumenau,
Talvez mais da metade dos alunos não conheceria nem, por exemplo, os museus de Blumenau. Nós temos tantas opções: Mausoléu, Museu da Família Colonial, Museu de Hábitos e Costumes, Museu Ecológico do Fritz Miller, Museu da Água, dentre outros lugares para se conhecer. Por isso, um pedido seria que tivessem mais passeios, pois toda a verba depositada na educação não é um gasto, mas sim um investimento para o futuro. Não só com passeios, mas tudo o que vai para a educação. Garanto que os alunos gostariam muito, pois estariam aprendendo e, ao mesmo tempo, se divertindo. Finalizo o texto com uma frase de Sir Arthur Lewis, abre aspas, educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido, fecha aspas. Agradeço a atenção de todos e desejo um bom e abençoado dia a cada um. Com a palavra, a vereadora mirim Letícia Varela, da Escola Básica Municipal Professora Zulma Souza da Silva, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos assistem pelos meios de comunicação. Boa tarde a todos. Hoje gostaria de falar de uma experiência que me marcou muito e acredito que não só me marcou, como marcou todos os vereadores mirins aqui presentes. A viagem que fizemos a Brasília foi uma experiência muito enriquecedora e divertida, onde participamos das atividades do plenarinho e conhecemos diversos pontos importantes na política brasileira, como a Praça dos Três Poderes, onde visitamos a sede do Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Conhecemos os deputados Gilson Marques e Ana Paula Lima, os senadores Jorge Seife, Espiridion Amin e Vete da Silveira, além de batermos fotos com o deputado Nicolas Ferreira. Aprendi muito nessa viagem e tenho certeza que não só eu. Vimos bem de perto como funciona o cargo de deputado federal e senador. Conhecemos os plenários, as salas de comissões e o Memorial JK, que conta sobre a vida e o mandato do ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek. Eu agradeço muito ao presidente da Câmara dos Vereadores Adultos, o Almir Vieira, por autorizar essa viagem e pela Câmara Mirim por me dar essa grande oportunidade, que eu tenho certeza que todos aqui aproveitaram bastante. Eu poderia ficar horas, horas e horas falando sobre como essa viagem foi muito incrível, mas como aqui o nosso tempo é meio limitado, eu encerro o meu pronunciamento. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Samuel Velho Pereira Meira, da Escola de Educação Básica Bruno Haltebaum, que dispõe de 5 minutos. Não saiu o áudio. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Vim tratar nesta tribuna sobre algo que todas as sessões fazemos, algo que exige criatividade e coesão, que são os pronunciamentos. Pode parecer meio confuso agora no começo, um pronunciamento sobre pronunciamento, mas logo, logo vai fazer sentido. A frase, quando perdemos o frio na barriga, é porque começou a perder a graça, é real. Mas, para ser bem sincero, comigo isso nunca aconteceu. Todas as vezes, antes de subir aqui nesta tribuna, eu fico nervoso e sinto frio na barriga, inclusive agora. E, bom, a preocupação de falar bem aqui nessa tribuna é enorme, e tem que ser mesmo, pois sabemos que os nossos pronunciamentos podem mudar vidas. E já entrando nesse tópico, como fazer um bom pronunciamento? Para mim, um bom pronunciamento deve ter opinião da pessoa, nada muito pesquisado. Também, saber se expressar de uma forma que os outros entendam é importante. O tema, quanto mais relevante, melhor. E sem esquecer a simplicidade na fala. Algo que me ajuda demais é, antes de escrever meus pronunciamentos, orar pedindo para Deus algum tema que seja bom a ponto de mudar a vida de alguém. É legal voltarmos e vermos os nossos primeiros pronunciamentos. Realmente, a evolução que tivemos desde o dia 13 de março, onde subimos nessa tribuna pela primeira vez, até hoje é muito grande.
Também é legal lembrar o curso de oratória, com o professor Carlos Bittencourt, para nos ajudar. Se eu não me engano, foram 5 dias, e foram 5 dias maravilhosos e importantes. Eu digo isso porque quem aqui não gostou de fazer aquele pronunciamento de preparação no último dia de curso, ou também fazer novos amigos? Bom, por mais que perdendo alguns dias de aulas, eu amei esse curso de oratória. Esses dias que pudemos conversar, debater e aprender coisas novas. Podemos concluir que o que fazemos aqui nesta tribuna todas as sessões não é nem um pouco fácil. Todas as semanas temos que escrever pronunciamentos de uma forma que fique interessante e simples e que transmita bem o que a gente quer passar. Todas as vezes, quando subimos aqui, damos o nosso melhor, porque sabemos que o que estamos vivendo com a Câmara Mirim é algo único. Lá pela nossa diplomação, em 2022, eu tinha preocupação de como e com o que eu faria meus pronunciamentos. Hoje a preocupação é: será que eu vou me sair bem nessa tribuna e vou conseguir impactar a vida de alguém? Bom, por isso, assim como todos aqui, quando eu subo aqui, eu sempre me esforço quando venho me pronunciar. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Com a palavra, o vereador mirim, Arthur Felipe Human Passig, da Escola de Educação Básica Adolfo Conder, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. O professor desempenha um papel fundamental na formação e desenvolvimento da humanidade. Ele é responsável por transmitir conhecimentos, ensinar habilidades e orientar os estudantes em seu crescimento acadêmico e pessoal. A importância do professor para a humanidade é evidente em várias áreas. Os professores são responsáveis por educar e formar indivíduos que são essenciais para o progresso e desenvolvimento da sociedade. Eles ajudam a moldar mentes críticas e pensantes, que estão preparadas para enfrentar os desafios da vida. O professor ensina não apenas o conteúdo acadêmico, mas também habilidades importantes, como a capacidade de comunicar, resolver problemas e trabalhar em equipe e tomar decisões informadas. Essas habilidades são cruciais para o sucesso pessoal e profissional de cada indivíduo. O professor é o guardião do conhecimento acumulado pela humanidade ao longo de séculos. Ele tem a responsabilidade de transmitir esse conhecimento, garantindo que não se perca ao longo do tempo. Sem os professores, muitas conquistas intelectuais e descobertas científicas seriam esquecidas. Além de ensinar os conteúdos acadêmicos, os professores desempenham um papel importante no desenvolvimento emocional e social dos estudantes. Ele pode ser um mentor, oferecendo orientações e apoio para lidar com desafios pessoais e ajudando a desenvolver habilidades sociais. O professor pode despertar paixões e interesses nos estudantes, inspirando-os a explorar diferentes áreas e buscar conhecimentos. Através de suas experiências e entusiasmo, um bom professor pode despertar a curiosidade e a vontade de aprender nos alunos. No dia 30/10, foram homenageados alguns professores aqui em Blumenau, em uma noite maravilhosa, onde podemos verificar a importância dos professores para cada aluno. Aos professores, uma homenagem especial pelas sementes que semeiam em cada aluno, pelas lições do amor e respeito, igualdade pelo exemplo de dedicação e humildade. Com sua voz firme e suas palavras sábias, guiam nossos caminhos, nos ajudam a encontrar o conhecimento que nos faz crescer e evoluir, transformando nossos sonhos em realidade. Nas salas de aula, verdadeiros artistas despertam a criatividade e a curiosidade, com histórias e desafios que enriquecem a mente, estimulando o amor pelo aprendizado e intensidade. Em cada gesto, um cuidado e carinho sem igual, um ombro amigo nas horas de dor e aflição e compreensão, na paixão em todos os momentos. Nos ensinam a ser pessoas melhores de coração. A vocês, mestres da vida e de sabedoria, nosso eterno agradecimento e gratidão por transformarem vidas com seus ensinamentos, por serem exemplos de superação e dedicação. Que essa homenagem seja um abraço apertado em cada mestre que, com amor, dedica sua vida. Que sintam orgulho de suas escolhas e saibam que somos melhores por ter vocês como guias. Em resumo, a importância do professor para a humanidade é imensa.
Eles formam e educam os indivíduos que moldam o futuro da sociedade, transferem conhecimentos vitais para o progresso humano e desempenham um papel fundamental no desenvolvimento emocional e social dos estudantes. Sem a presença e o trabalho dedicado dos professores, a humanidade perderia uma das partes principais das forças impulsionadoras. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Emily Stephanie Ronck, da Escola Básica Municipal Loricita Buma, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Boa tarde a todos. No dia 2 de novembro, que foi quinta-feira passada, é celebrado na maioria dos países ocidentais o Dia de Finados, uma data que basicamente remete ao luto dos que já morreram. O dia pode facilmente parecer para alguns mais um feriado qualquer, mas para outros tem um peso enorme. Milhões de pessoas nesse dia cumprem o ritual de ir até os cemitérios, levar flores para depositar nas lápides em memórias dos que se foram. Outras levam também velas, cumprem rituais tradicionais, como orações, cânticos, entre outros. Eu escrevi esse pronunciamento antes do dia de finado, porque eu estava pensando na data quando eu escrevi, já que a dor de uma morte é uma dor que sufoca. E não importa o que for feito, não se pode voltar atrás em nenhum sentido. Não se pode mais falar, não se pode mais abraçar, ou sequer se despedir de alguém que foi, principalmente se a pessoa partiu de forma inesperada. Independente de suas crenças em relação à morte ou ao que vem depois dela, é fato que ela se faz presente na vida de todos aqui, porque todos veem pessoas morrerem e todos morrem no final. De acordo com o filósofo grego Epicuro, não devemos temer ou lamentar a morte, porque ela não significa nada a nós. Um dia todos nós chegaremos ao fim de nossas vidas, e por crer que nossa passagem aqui na Terra é breve, precisaríamos aproveitar o melhor do que nos é proporcionado. O Dia de Finados tem peso principalmente a todos que já perderam alguém especial na vida. E eu não sei se as minhas palavras poderiam, de alguma forma, servir de conforto, mas apenas lembre-se que, mesmo morta, uma pessoa se eterniza na memória de quem a ama. E se você se lembra da pessoa com carinho, isso significa que ela sempre estará viva, mesmo que no coração das pessoas. O Dia de Finados é para reviver os momentos felizes e pensar nos que morreram. Claro, a saudade faz parte, e faz muita parte. Mas partiu feliz a pessoa que deixou saudade. Isso apenas mostra que ela conseguiu deixar a sua marca nos vivos. Essas são algumas palavras apenas curtas, sem muito significado, sem muito impacto, que eu senti que deveria escrever e senti que talvez, trazendo até aqui, pudessem chegar até mais alguém que precisasse ouvi-las. Agradeço a atenção e desejo um ótimo dia a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Paula Rosa Maschio, da Escola de Educação Básica Hermann Rama, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento aos demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e as pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Boa tarde a todos. Caros colegas, hoje eu gostaria de abordar um assunto que tem gerado preocupação em nossa comunidade: a instalação de radares em locais que muitos consideram desnecessários. Reconheço que essa é uma questão que tem sido discutida amplamente entre nós, ou nos representantes mais adultos, né? Como representantes do povo, nós temos que nos mantermos atentos e abertos aos diálogos. Para começar, é fundamental ressaltar a segurança no trânsito, pois é uma condição essencial para a preservação da vida e do bem-estar de todos. Os radares têm o objetivo de coibir o excesso de velocidade e evitar acidentes e, consequentemente, salvar vidas. Esta é uma missão primordial e indiscutível das autoridades responsáveis pela segurança viária. No entanto, é compreender que muitos de nós temos dúvidas e questionamentos em relação à escolha dos locais onde esses radares são instalados. Concedo a parte ao vereador Didio João Pereira. Com autorização da oradora, ouçam a parte do vereador mirim Didio.
Bom, Ana, sobre essa questão dos radares, está sendo muito debatido no estado inteiro, em nível nacional também, você colocar marcadores ao invés de radares, que eu acho que faz mais sentido. Por exemplo, tem uma via que você tem lá uma velocidade para andar na via, óbvio. Ou seja, se você tem uma velocidade para andar na via, você tem um tempo para cruzar a via. Se você colocar um marcador no começo dela e no final dela, vai ter um tempo que você tem que percorrer a menos ou no máximo para chegar até o final da via sem você passar dessa velocidade. Assim, as pessoas vão parar de olhar, uma lombada eletrônica, então vou ter que diminuir agora, depois eu aumento de novo. Não, assim eles vão andar a via inteira no limite máximo. Muito obrigado. Só essa colocação para o pessoal que não sabe. É interessante. Obrigado. Muito obrigada pela parte. Nesse sentido, é primordial que haja transparência e participação popular na definição desses pontos. É necessário que os órgãos responsáveis façam justificativas claras sobre a necessidade dessas instalações e levem em conta os anseios dos cidadãos. Além disso, devemos buscar soluções que vão além de simples instalações de radares, investir em campanhas educativas, melhorar a sinalização e promover medidas de engenharia viárias adequadas são ações que merecem a nossa atenção. É fundamental que essas iniciativas sejam amplamente discutidas e implementadas em conjunto com a comunidade, buscando sempre um equilíbrio entre a segurança e a fluidez no trânsito. Nesse contexto, proponho que haja uma análise criteriosa da eficácia e necessidade dos radares em localidade. É importante que hajam dados concretos e embasando a escolha dos pontos onde esses equipamentos serão instalados. Além disso, é fundamental que sejam realizadas avaliações periódicas para verificar se essas instalações estão cumprindo com os seus objetivos de melhorar a segurança no trânsito. Vale mencionar que, como representantes do povo, é nosso dever buscar soluções equilibradas para essa questão. É necessário um debate aprofundado, levando em consideração a opinião dos especialistas, a escuta da população e análise criteriosa dos dados disponíveis. Somente assim poderemos tomar decisões justas e efetivas. Portanto, conclamo a todos nós a mantermos esse diálogo aberto, a participarmos das discussões e buscarmos soluções em conjuntos para a questão dos radares em locais considerados desnecessários. Somente assim poderemos garantir não só a segurança no trânsito, mas também o respeito e a confiança entre a população e as autoridades responsáveis por zelar o nosso bem-estar. Agradeço a atenção de todos e reafirmo meu compromisso em ouvir e representar as vozes da comunidade. Juntos podemos construir um futuro mais seguro e harmonioso para todos nós. Muito obrigada pela atenção e respeito de todos. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Schiré de Lauschner, do Colégio Alfa Castela, que dispõe de 5 minutos. Alfa Castelo, não Alfa Castelo. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Boa tarde a todos. A mobilidade urbana é uma das necessidades básicas de todos os municípios, tendo sua definição como facilidade para se mover. Nesse aspecto, são englobadas diferentes formas de trafegar dentro de uma cidade, variando de transportes coletivos, particulares, por aplicativo ou a pé. Porém, em Blumenau, tem-se visto um desvio quanto à acessibilidade para pedestres, em que dificilmente se tem um padrão quanto às calçadas. No plano de mobilidade de Blumenau consta, abre aspas, para incentivar os deslocamentos a pé, é necessário que as calçadas ofereçam boa qualidade de uso, possibilitando deslocamento seguro e confortável. Esses condicionantes se chocam com a presença de calçadas estreitas ou ausência de delimitação da calçada, calçada com degrau sem rampa de acessibilidade, mobiliário urbano como postes e lixeiras posicionados no meio da calçada, na posição da faixa livre de passeio, calçadas ocupadas irregularmente por mercadorias de comércio ou entulhos, ocupação irregular de calçadas por veículos, falta de continuidade nas calçadas, tratamento diferenciado das calçadas, variação de lote a lote em áreas residenciais e comerciais, entre outros aspectos. Fecha aspas. Trago aqui um projeto realizado na cidade de Timbó também, chamado Calçada Legal, em que a Prefeitura disponibiliza todo o suporte para o proprietário a fim de regularizar as calçadas.
O município fica responsável por escavar, preparar a cancha e executar o serviço. O dono do terreno precisa arcar somente com o custo do paver. Essa foi uma iniciativa que certamente visa maior acessibilidade para os moradores da região e melhora a mobilidade urbana da cidade. Deve-se ter um melhor planejamento para que pessoas com deficiência, grávidas, pais com carrinhos de bebês e muitas outras pessoas consigam utilizar a calçada de forma prática e de fácil acesso, não apenas no centro, mas também nos locais mais afastados. Uma alternativa a esse problema seria a padronização desses meios de locomoção, não apenas nos terrenos públicos, mas também nos terrenos privados. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Ellen da Rocha Duarte de Almeida, da Escola de Educação Básica Quintino Bocaiúva, que dispõe de 5 minutos. Obrigado. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Boa tarde a todos. No dia 22 de setembro foi comemorado o Dia dos Atletas Paralímpicos. O esporte paralímpico é praticado por pessoas que possuem deficiência física ou visual e é considerado um esporte de alto rendimento, pois os seus competidores estão buscando alcançar o máximo de suas capacidades para conquistar lugares cada vez maiores no cenário do esporte. O objetivo do esporte paralímpico é a inclusão dos atletas nos Jogos das Paralimpíadas, que são eventos que acontecem a cada 4 anos. Segundo o site rededoesporte.gov.br, os principais benefícios dos esportes paralímpicos são a autoconfiança, a autoestima e além também de fornecer uma boa condição cardiovascular para os atletas e desenvolver força, agilidade e coordenação motora e o equilíbrio dos atletas. Em Blumenau, temos a APESBLU, Associação de Paradesporto de Blumenau, que contém atletas de diversas modalidades. A nossa escola, Quintino Bocaiúva, tem o orgulho de... Concedo a parte ao vereador César. Com autorização da oradora, ouçam a parte do vereador Mirim César. Eu gostaria de colocar aqui no seu pronunciamento que tem muitas pessoas que têm preconceito com esses esportes para pessoas com deficiência. Só que eu acho que isso está muito errado, porque essas pessoas, por ter a deficiência, torna-se muito mais difícil conseguir realizar a tarefa. E parabéns por trazer esse tema e ter essa mente aberta. Obrigada pela parte, César. Na Escola Quintino Bocaiúva, temos o orgulho de mencionar o nome da aluna Nicole Fernanda da Silva Messias, aluna do 6º ano A, atleta do Paradesporto. No início de setembro, a Nicole participou dos Jogos da Primavera e conquistou 2 medalhas. Nossa escola também tem o orgulho de referenciar o ex-estudante atleta paralímpico José Alexandre Martins, que concluiu o ensino fundamental em 2020 em nossa instituição, em meio à pandemia. Ele começou a praticar o atletismo em torno da quadra da escola e recentemente foi campeão no Mundial de Paris nos 100 metros rasos, sendo o 2º melhor do mundo. Sem dúvidas, Alexandre, você é a nossa grande inspiração, pois com a sua força de vontade e dedicação, conseguiu colocar o seu nome na história do esporte de Blumenau e do mundo. Alexandre é um grande exemplo de persistência e coragem, que me faz lembrar que se você pode sonhar, você pode fazer, e que muitos jovens possam seguir o exemplo do Alexandre e da Nicole. Obrigada pela atenção de todos. Com a palavra, a vereadora mirim Vitória Gabriele Bauer, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. A todos, uma boa tarde. Hoje, em meu pronunciamento, falarei sobre ideologia de gênero, um assunto que tem estado muito presente nos dias atuais, principalmente entre os jovens.
Primeiramente, gostaria de dizer que meu intuito aqui não é criticar os defensores dessa causa, e sim trazer informações baseadas em pesquisas, as quais deixam claro que a ideologia de gênero não é correta. De acordo com o site, abre aspas, Brasil Paralelo, fecha aspas, a ideologia de gênero é uma teoria antropológica que afirma que as pessoas não nascem homem ou mulher. Elas nascem capazes de ser o que quiserem, o que está completamente errado. De acordo com os defensores dessa causa, cada um é responsável por construir sua identidade, incluindo a escolha do gênero. A ciência afirma que é natural e correto se identificar com um gênero correspondente ao seu sexo biológico. Homens e mulheres possuem diferenças físicas. Os cromossomos e hormônios das mulheres são diferentes dos homens, por exemplo. Uma pessoa do gênero masculino tem muito mais força física por sua natureza do que uma do gênero feminino, ou seja, não seria possível e nem um pouco saudável uma mulher que se identifica como homem exercer os mesmos trabalhos do que um homem que exige mais força. Concedo a parte à vereadora Mirim Letícia. Com autorização da oradora, ouçam a parte a vereadora Mirim Letícia. Eu gostaria de te parabenizar, vereadora Vitória, pela sua coragem em trazer esse tema, porque é um tema bem polêmico. Eu, por exemplo, não teria coragem de trazer, tanto que eu não trouxe, enfim. Minha opinião é a mesma que a sua, baseado também em fatos e pesquisas que eu mesma fiz também. E, enfim, é isso. Eu gostaria de te parabenizar e de agradecer por você ter trazido esse tema, ok? Obrigada. Obrigada pela sua iniciativa. Muito obrigada, Letícia, pela sua parte. Tentar se identificar com um gênero que não corresponde ao seu corpo físico não é sensato nem saudável. E se porventura fosse adequado a criação de outros diversos gêneros, então a formação de somente 2 sexos biológicos teria sido um erro? E para aqueles que creem em Deus, assim como eu, então Deus teria errado em formar apenas o homem e a mulher, assim como diz em Gênesis 1, 27? Concedo a parte à vereadora Mirim Fernanda. Com autorização da oradora, ouçam a parte a vereadora Mirim Fernanda. Bom, vereadora Mirim Vitória, primeiramente eu gostaria de agradecer por ter trazido esse tema, que eu acho de extrema importância realmente para uma construção de uma sociedade. E outro agradecimento que eu gostaria de fazer é que não só uma opinião, assim como você disse, de não querer ofender outras opiniões, mas trazer fatos. Você tem o embasamento no que você está falando no seu pronunciamento, e isso eu admiro muito. Pode ser uma opinião sua ou não, mas você não trouxe para ofender ninguém, sim para mostrar o que realmente é de fatos que você pesquisou. E eu gostaria muito de agradecer realmente, porque é uma coisa que às vezes falta, mas é muito importante. Obrigada. Muito obrigada pela sua parte, Fernanda. Tem uma fala do deputado Nicolas Ferreira, a qual me inspiro bastante, que diz o seguinte, abre aspas, quando não se tem coisas estruturadas e nada concreto, onde tudo pode ser tudo, gera uma grande bagunça na sociedade. Fecha aspas. E eu concordo plenamente com essa fala, pois eu acredito que a existência de apenas 2 gêneros é uma imensa forma de manter a organização como sociedade. A ideologia de gênero, querendo ou não, é o conceito utilizado para se negar as evidências, já que a maioria das percepções que temos diante dessa ideologia não são a realidade. Por último, falarei sobre família. A família é constituída por um homem e uma mulher, que juntos formam um casal, podendo então reproduzir seus filhos, darem luz a seus bisnetos, tataranetos e assim por diante. Um casal que é constituído por 2 pessoas do mesmo gênero não pode reproduzir, impactando no desenvolvimento das famílias. E a família é um dos bens mais preciosos que temos. Agradeço pela atenção. Com a palavra, a vereadora Mirim, Maria Eduarda Zimmermann, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Falar de aborto nem sempre é uma tarefa fácil,
pois o tema, além de ser delicado, envolve questões morais, científicas, éticas, religiosas e filosóficas. A prática, que já é antiga, também pode representar diversos riscos à saúde das mulheres. Diariamente, cerca de 830 mulheres são vítimas de complicações durante e após o parto, período gestacional, sendo o aborto um dos principais catalisadores das mortes maternas em todo o mundo. Aliás, somente na América Latina e no Caribe acontecem 4 milhões de abortos por ano. Por isso é essencial conhecer o tema e discuti-lo com urgência. Existem alguns tipos de abortos. O aborto espontâneo ocorre quando há interrupção natural da gravidez pelo próprio organismo da gestante. O aborto acidental também acontece de forma involuntária e resulta de uma experiência traumática vivenciada pela gestante, exigindo assim a presença de um fator externo. O aborto induzido é quando se realiza um procedimento para interromper a gravidez. Este é o procedimento que causa mais discussões, pois, de um lado, existem as pessoas que possuem uma crença que há uma vida no feto em formação e, por conta da sua religião, são contra o procedimento, enquanto existem pessoas que reconhecem que o processo, em alguns momentos, são necessários, como no caso da gravidez causada por estupro, por exemplo. Segundo o artigo, abre aspas, aborto é problema de saúde pública, fecha aspas, de Marcelo Medeiros e Gabriela Rondo, abre aspas, outros países conseguiram diminuir o número de abortos ao combinar a descriminalização da prática com a melhoria de políticas integrais de saúde reprodutiva. Países com sistemas de saúde tão diferentes como Estados Unidos, França e Romênia seguiram tendências semelhantes. Na França, o procedimento foi descriminalizado em 1975, de 1976 a 2016. Houve queda de 24% no número de abortos, que se estabilizou abaixo da média mundial 5. Na Romênia, após a descriminalização em 1889 até 2010, registrou-se uma queda de 94% dos procedimentos. O fenômeno parece contraintuitivo, mas não é. Com a descriminalização, as mulheres são impedidas de buscar serviços de saúde quando mais precisam. Por isso, o país nunca chega a conhecer as suas razões para abortar e o que falhou em conhecer as suas razões para abortar e o que falhou em seus planos reprodutivos. Elas podem ser mulheres que não têm acesso regular aos métodos contraceptivos, de que precisam ou não sabem adequadamente utilizá-los. Podem ser mulheres ou meninas que vivem violência e sequer sabem identificá-la, ou que vivem com companheiros que se recusam à contracepção. Seja qual for o seu problema, uma vez que o sistema de saúde o conhece, ele pode contribuir para aprimorar a política de atenção reprodutiva para todas as mulheres, além de proteger quem aborta de um segundo aborto. Conceda a parte à vereadora Mirim Ana. Com autorização da oradora, ouçam a parte à vereadora Mirim Ana. Então, eu gostaria de agradecer esse tema sobre a questão do aborto. Eu acho muito importante a gente conversar aqui dentro da Câmara, porque assim a gente ganha mais conhecimento, se conscientiza melhor. Eu sou totalmente contra o aborto, porque eu acho que um bebê assim, ele não tem culpa de ter sido uma semente de algo inesperável, como o estupro, que a nossa vereadora comentou ali. E eu só gostaria de agradecer mesmo por trazer esse tema tão importante e polêmico ao mesmo tempo. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, vereadora Ana. Concedo mais 2 minutos ao presidente, por favor. Concedo mais 2 minutos para a vereadora Mirim Maria terminar seu pronunciamento. O acolhimento a essas mulheres podem contribuir para que outras não precisam fazer o primeiro. Fecha aspas. Em resumo, o aborto, acima de tudo, é uma questão de saúde pública e está nas mãos das famílias e da sociedade realizar a educação sexual e a divulgação de métodos contraceptivos a fim de evitar a gravidez indesejada. Termino meu pronunciamento com a citação de Claristela Novaes, que afirma que, abre aspas, morrer com dignidade é saber que tudo foi feito em favor da vida. Fecha aspas. Muito obrigada pela atenção e um abençoado dia a todos. Com
Com a palavra, a vereadora mirim Ashley Diacel Schutel, da Escola de Educação Básica Jonas Neves, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Uma boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar também de forma especial meus pais, Renata e Melry, que me assistem pelo YouTube. Hoje venho aqui expressar a minha imensa gratidão à Câmara Mirim de Blumenau por me dar a oportunidade de fazer uma homenagem para minha professora. Sabemos que hoje em dia não é fácil dar aula, por conta de vários motivos. E a principal razão são alunos que não respeitam os professores. Alguns até são agredidos em sala de aula. A profissão do magistério precisa ser valorizada, e não apenas financeiramente, pois é a educação que transformará a sociedade. Por isso, muito obrigada, professor e professora, pelo seu esforço e dedicação e por cada aula. Vocês nos ensinam muito. E agora irei citar uma frase de Paulo Freire. Abre aspas. A educação, qualquer seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Fecha aspas. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Fernanda Pisque Matoso, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Primeiramente, boa tarde a todos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e as pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Em agosto deste ano, iniciei um curso de aprendizagem industrial, o qual se chama Assistente Administrativo. Estamos trabalhando no componente curricular Fundamentos da Comunicação, Informação e Análise de Dados, onde, recentemente, entramos no tema Comunicação de Qualidade. E, sem dúvida alguma, foi uma das melhores aulas que já tive nesse curso. Uma explosão de conhecimento. A tese defendida é que uma boa comunicação não se baseia apenas no que eu falo ou como eu falo, mas também sobre como o outro vai ouvir e se ele vai entender o assunto. Muitas vezes, nos falta um pouco de compreensão em questão ao entendimento das pessoas sobre alguns temas. Precisamos ser mais empáticos nesse quesito, porque, na maioria das vezes, os conflitos ruins, que não são todos, alguns conflitos não são ruins, mas sim necessários, e difíceis de serem resolvidos, são gerados por uma falha, pequena ou não, na comunicação em uma conversa. E é justamente em virtude dessa falta de conhecimento em comunicação de qualidade que esses mal-entendidos acontecem. Por isso, algumas posturas precisam ser adotadas. Não adianta eu vir aqui na tribuna e falar o que me vier à mente, sem me preocupar se tem alguém me entendendo. Pode até estar dando certo e funcionando na minha cabeça, mas e como as outras pessoas estão recebendo essas informações? Esse é o questionamento principal que devemos fazer. Outro ponto citado na aula, que eu achei de extrema importância trazer aqui e tomar como um tópico principal, foi a questão de se ter um embasamento naquilo que está sendo dito. Adianta eu chegar aqui na frente e falar coisas totalmente sem sentido, sem coerência, ou então começar a explicar para vocês o que se aprende na Faculdade de Ciências Contábeis, sendo que eu não tenho conhecimento ou noção alguma sobre isso, um exemplo vago? Não tem lógica. Se eu vier até aqui para tratar de um tema, eu preciso pelo menos saber o mínimo, básico, o essencial, ter uma noção simples que seja dele. Preciso subir aqui e fazer com que as pessoas confiem em mim. Preciso saber persuadi-las, fazê-las acreditar que o que eu estou falando é verdade, convencê-las de que o tema faz sentido e cabe com sua realidade. Preciso manter minha credibilidade com as pessoas que estão me assistindo e me ouvindo. Esse é o ponto. Nós, como vereadores mirins, temos um papel de influência muito importante. Por isso, às vezes, qualquer mínimo detalhe, mínimo erro, pode gerar um grande conflito. Isso significa que erros não podem acontecer? Claro que podem acontecer e acontecem. Mas precisamos estar sempre atentos e tomar cuidado com a nossa comunicação, que, aliás, é a nossa principal ferramenta, dentro e fora da Câmara de Vereadores. E algumas frases que completam muito esse pronunciamento são, abre aspas, sucesso não depende apenas do quão bom você é e faz seu trabalho, mas também depende do quanto você se importa e como se conecta com as pessoas e transmite sua mensagem, fecha aspas, de Nicholas Botman. Abre aspas, a forma como nos comunicamos com os outros e com nós mesmos determina a qualidade das nossas vidas.
fecha aspas, de Anthony Robbins, e, abre aspas, comunicação é o veículo que nos transporta ao espaço sideral, da compreensão e da evolução humana, fecha aspas, de Armando Ribeiro. E assim eu encerro meu pronunciamento, apenas com a vontade de que eu tenha conseguido passar de maneira clara esta mensagem e que vocês possam ter me entendido bem. Agradeço a presença e a atenção e a todos um bom e abençoado dia. Passa a palavra à vice-presidente, vereadora mirim Ashley Dias Selchutel, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim Eduardo Lima da Costa Pereira, da Escola de Educação Básica Christoph Jaunstein, que dispõe de 5 minutos. Bom, cumprimento o vice-presidente da Câmara Mirim, Ashley Dias Selchutel. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos assistem pelos meios de comunicação. Hoje venho falar sobre o Dia do Servidor Público, que engloba alguns dos campos mais importantes dentro de governos por todo o nosso país. O Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, representa uma oportunidade de reconhecer e valorizar o papel fundamental desempenhado pelos mesmos em nossa sociedade. Os servidores públicos são responsáveis por garantir um funcionamento adequado dos serviços essenciais oferecidos pelo Estado, como saúde, educação, segurança, justiça, infraestrutura, entre vários outros. São eles que trabalham para promover o bem-estar e a qualidade de vida entre todos os cidadãos. Este dia serve para destacar a importância do serviço público na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Além que são os servidores públicos que implementam as políticas públicas, fiscalizam o cumprimento das leis e garantem o acesso aos direitos básicos de toda a nossa nação. Além disso, é importante ressaltar o compromisso e a dedicação dos servidores públicos, que por muitas vezes trabalham em condições desafiadoras e lidam com demandas muito complexas. Eles enfrentam obstáculos diários, buscam soluções para estes problemas e enfrentam pressões para atender as expectativas da sociedade. Aqui em Blumenau, podemos dar como exemplo de servidores públicos, professores, secretárias, motoristas, assistentes sociais, guardas municipais, entre vários outros. Mas agora, por que eu me importei de falar sobre os servidores públicos? Bem, minha mãe é uma servidora pública, e mesmo que ela diga para mim que não precisa, eu abro esse espaço aqui para homenageá-la. Pois, com o cargo de secretária, ela trabalha muito e realiza tudo o que é lhe pedido, com muito esforço, mas sempre fazendo do jeito certo. Ela está lá para resolver ou para mandar para o local certo. Ela, sim, é um exemplo para mim, para o meu pai e para o meu irmão de como resolver problemas, administrar e, principalmente, cuidar. Então, finalizo aqui, no nome dela e em meu nome, agradecendo a todos os servidores públicos, pois estes mostram todos os dias para toda a nossa cidade que eles são sim necessários para um governo, pois um governo não se faz sozinho, se faz com a participação de todos. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao presidente Eduardo Lima da Costa Pereira para dar continuidade aos trabalhos. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes proposições. Requerimento 104 de 2023, vereadora mirim Letícia Varela. Letícia Varela solicita a mesa diretora mirim que, após ouvido ao plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de que seja refeita a pintura da EBM Prof. Zuma Souza da Silva. O pedido necessário, tendo em vista que a pintura está descascando e, em alguns pontos, está feia, sendo necessária uma nova. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora mirim autora para realizar a defesa de seu requerimento. Presidente, eu gostaria de deixar claro que eu retiro meu requerimento. Ok, então, rejeitado e ao arquivo. Requerimento 105 de 2023, vereador César Augusto Hilgert. O vereador mirim César Augusto Hilgert solicita a mesa diretora mirim que, após ouvido ao plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de implementação na Câmara de Vereadores de Blumenau, continuidade do programa Vereador Mirim nos moldes do programa Vereador Mirim Sênior. O pedido necessário, tendo em vista que todo o conhecimento adquirido pelos vereadores mirins de uma legislatura poderia ser utilizado na legislatura subsequente. Estes vereadores mirim sêniores poderiam auxiliar na duração dos trabalhos da Câmara Mirim de forma eficiente e muito econômica, já que estariam estes excluídos das visitas e cursos da capacitação.
Alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Mirim autor para realizar a defesa de seu requerimento. Então, colegas vereadores mirins, peço que votem favorável no meu requerimento, pois, como nós vimos e vemos, nós temos algumas dificuldades, principalmente o nervosismo, em que o vereador mirim sênior poderia ajudar. E também seria um custo que não seria difícil de conseguir, pois não teríamos que participar das viagens e nem dos cursos, pois já tivemos a nossa oportunidade. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 106 de 2023, vereadora mirim Júlia Schroeder-Lauschner. A vereadora mirim Júlia Schroeder-Lauschner solicita a mesa diretora mirim que, após ouvido ao plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de padronizar as calçadas públicas e privadas para melhorar a mobilidade urbana do município. O pedido necessário, tendo em vista que nas áreas mais afastadas do centro, as calçadas não estão em condições projetadas ao posicionamento. Em alguns casos, a passagem é invisibilizada pela irregular da via. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim autora para realizar a defesa de seu requerimento. Colegas vereadores, eu peço que votem favorável ao meu requerimento, tendo em vista que é preciso melhorar a questão da acessibilidade aqui no município, porque, embora seja um projeto complicado de ser executado, ele é necessário para melhorar a mobilidade urbana daqui de Blumenau. Muito obrigada pela atenção. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 77 de 2023, vereador mirim Arthur Felipe Ullmann Passig. O vereador mirim Arthur Felipe Ullmann Passig solicita a mesa diretora mirim que, após ouvido ao plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de solicitação à Secretaria de Turismo de Blumenau, órgão responsável pelo Parque Ramiro Ridger, o cuidado permanente com os balanços acessíveis para cadeirantes, no sentido de criar sinalização com fotos, orientando quanto ao seu uso exclusivo, com campanha semelhante à utilizada na campanha de trânsito para vagas de estacionamento para portadores de necessidades especiais. O pedido é necessário, tendo em vista que espera-se que tal medida haja uma conscientização e cause maior impacto para evitar o uso inadequado que acarreta em danos indiretos àqueles equipamentos de uso exclusivo a usuários de cadeiras de rodas. Alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador mirim autor para realizar a defesa de seu requerimento. Você tem que levantar a mão. Defendo o meu requerimento, tendo em vista que tal medida haja uma conscientização para que possa causar maior impacto para evitar acabando com o uso inadequado que tanto acarreta em danos indiretos àqueles equipamentos de uso exclusivo a usuários de cadeiras de rodas. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado é a Secretaria para Providências. Requerimento 108 de 2023, o vereador mirim Eduardo Lima da Costa Pereira. O vereador mirim Eduardo Lima da Costa Pereira solicita à mesa diretora mirim que, após ouvido ao plenário, encaminhe pedido de providências no sentido da criação de um projeto de lei que normaliza as práticas integrativas complementares em saúde em Blumenau. O pedido é necessário, tendo em vista que elas são uma boa alternativa e forma a mais de cuidar de saúde da população de Blumenau, tendo sua implantação de acordo com a demanda popular. Também realizou propagandas sobre benefícios em cartazes, televisão e outdoors pela cidade, sendo as PICs inovações nas unidades básicas de saúde. Alguém deseja discutir? Vou à tribuna para realizar a defesa de meu requerimento.
Bom, para os vereadores mirins que não se lembram, eu abordei o tema das PICs no último pronunciamento da última sessão, mas, basicamente, as PICs são práticas integrativas complementares, ou seja, acupuntura, fisioterapia, ou seja, se no SUS nós temos tratamentos para câncer, para vírus, doenças, as PICs seriam mais um tratamento emocional e psicológico, que foi abordado mais ou menos como funciona, bem certinho, no último pronunciamento meu. Mesmo assim, peço para que os senhores votem favorável ao meu requerimento. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovada é a Secretaria para Providências. Moções de louvor de número 3 a 17 de 2023, as quais requerem expedição de moção de congratulação aos professores especificados. Coloco em votação englobada os vereadores mirins favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada e a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 20 de novembro de 2023, às 9 horas, nessa Casa Legislativa. Muito obrigado.